Minha mente é tudo o que eu tenho. São meus sonhos, meus pensamentos, minha própria alma, e estou prestes a tê-la profanada, mutilada e partes dela cortadas, e nunca estive mais feliz com essa perspectiva do que qualquer outra em minha vida. Anseio ser alterado assim. Estou em uma fila interminavelmente longa de meus semelhantes. A cada passo me aproximo do momento do abençoado tempo em que posso ter minha mente apagada. Os pensamentos, sensações, memórias de visões, cheiros e sons destes últimos dias removidos. Quero empurrar todos para o lado e correr de cabeça para a frente da fila. Quero gritar, berrar que eu deveria ser o próximo para me livrar dessas memórias sombrias e aparições que assombram cada segundo meu. Não consigo nem fechar os olhos, pois as memórias, as imagens, estão gravadas na parte de trás das minhas pálpebras como um quadro sombrio de atrocidades contra o imperador, contra a sanidade, contra todas as leis que os reinos mortais obedecem. Mas vejo o mesmo desespero nos olhos de todos ao meu redor, tanto à minha frente quanto atrás de mim. Todos nós temos uma única mente, um único objetivo, um único propósito. Ter o conhecimento queimado de nós, para que possamos descansar novamente, para que possamos voltar a pensar e acreditar em um mundo de bondade, um mundo de segurança, um mundo livre dos horrores que vimos. Para retornar à felicidade da ignorância, eu daria qualquer coisa para ser purificado novamente, para estar limpo, para ser livre, para ser puro. Dada a escolha, eu até escolheria me tornar um servitor. Um drone lobotomizado e sem mente. Contanto que essas memórias sejam apagadas, elas devem ser apagadas. Não consigo mais viver com esse peso, pois eu vi as coisas que nos encaram por trás do véu. Eu testemunhei a sede deles pela nossa destruição, nossa dor, nosso sofrimento. Eu testemunhei o poder deles, e estou aterrorizado. Faz apenas 3 dias, desde que tudo começou. Não consigo acreditar nisso eu mesmo. Como tudo aconteceu tão rápido. Como eu era totalmente patético e inocente. Todos nós éramos. Como nossa percepção da realidade foi despedaçada em menos de um dia. Imperador, por que essa fila não anda mais rápido? Por quê? Começou em um dia normal, uma manhã normal, em um mundo normal. Não posso dizer por que começou. Há rumores, mas poucos estão realmente dispostos a discutir o que vimos ou por quê. Dizem que os senhores do nosso mundo discreto e sem importância se tornaram complacentes, pois os dízimos imperiais eram pagos e havia um nível de prosperidade maior do que em qualquer outro lugar neste setor. Talvez essa tenha sido a causa. Preguiça. Preguiça e tédio. Detesto considerar essa possibilidade, mas não encontro explicação mais plausível. Que nosso mundo foi destruído. Fomos submetidos ao evento. Devido a alguém estar entediado. Entediados devido à vida fácil que levavam. Ou entediado porque queriam drama, mas não o perigo real ou o esforço de se tornarem guardas. Tudo o que posso esperar é que eles sofram o fim desta calamidade, tanto quanto a sua desafortunada população de servos. De alguma forma, eu duvido disso, no entanto. Mas eu posso esperar. Isso é o que me impede de pensar que os responsáveis por isso estavam no olho do furacão quando ele chegou. Pequeno conforto. Aconteceu tão rápido. Como sempre, eu ia para o meu primeiro turno, com o ar fresco e brilhante, os primeiros raios da alvorada iluminando tudo aos poucos. O mundo estava acordando. Foi então que começou. Muitas vezes me disseram para olhar para onde estou indo, olhar para frente em vez de para cima, como meu pai sempre costumava dizer. Mas eu estava olhando para cima. Talvez o único que estava. Eu sempre faço a mesma pergunta para mim mesmo todos os dias. Por que alguns nascem para ser nobres? Para viver em arranha-céus cintilantes de luz, enquanto outros, como eu, nasceram para labutar até morrer. Ao ver a luz do sol beijar cada arranha-céu por sua vez, vi começar.
A luz atingiu a torre de Faris e foi liberada. Um grito parecia vir de todos os pontos acima de mim. Um grito uníssono de 1 milhão de vozes. Um grito de euforia, um grito de alegria, um grito de vitória. Com isso, a luz do sol tornou-se insuportável, refletida das torres brilhantes da torre da casa de Faris. Como uma miríade de prismas de uma só vez, a luz passou de branco brilhante para todos os possíveis espectros de matiz. Era deslumbrante, encantador, mas demais. O caleidoscópio de luz se estendeu pelos céus e tudo foi banhado por seu toque sobrenatural. As cores eram intensas, brilhantes, sublimes e verdadeiras. Nunca antes eu tinha visto cores tão dinâmicas, tão brilhantes. Mas minha mente estava em choque. A experiência era demais. Comecei a chorar e a uivar. Era como dor e prazer em igual medida, e tudo isso além dos meus limites. A luz ofuscou o que aconteceu a seguir, mas disso eu estou muito feliz. O olho estava hiperestimulado para funcionar bem. As coisas que eu vi, as coisas que acho que vi, é por isso que estou tão ardorosamente nesta linha agora. O pandemônio foi desencadeado no meu mundo e tudo que eu prezava e pensava que sabia foram despedaçados naquele momento. Os céus se romperam e buracos na realidade se abriram. Quando penso nas piscinas giratórias de luz que apareceram, minha mente entra em choque. Quero desviar o olhar, mas é da minha memória que fujo, então não consigo. Coisas saíram dos portais. Coisas de tamanhos, tons, formas e formações tão diversas que eu não consigo nem começar a descrever. Se me dessem 100 anos, eu não conseguiria descrever todas. Mas eu nunca desejaria fazer isso. Nunca desejaria encarar a memória tão vividamente. As coisas que eles fizeram. Cada um arrastado, girado ou esgueirado dos portais no espaço. Essas portas para o inferno. Então eles não perderam tempo. Como animais enjaulados por muito tempo que finalmente viram uma maneira de escapar. Eles caíram sobre todos com um apetite voraz. Um entusiasmo total que me surpreendeu. Foi a alegria deles em tudo. O que eles fizeram com aqueles em que pularam. Coisas indescritíveis. Coisas não naturais. Coisas impossíveis. Fui tão atacado por uma cacofonia de dor e prazer. Grunhidos de pura êxtase e gritos de terror. Dor e angústia de todos os lados. Mas algumas coisas eram semelhantes. E outras pareciam contradizer o resto. Uma forma particular desses horrores. Como uma linda mulher humana. Mas com apêndices não naturais, e garras e cascos, onde deveriam estar outros elementos. Eles eram as maiores aberrações de todas que eu presenciei. Como acrobatas, eles saltavam ao redor da via em que eu estava. Eles não paravam para satisfazer suas vilanias. Eles apenas se reuniram. Coletaram. Fui levado por um desses seres esguios, mas sobrenaturalmente fortes. Ela me pegou e correu comigo pelo chão, às vezes se lançando e eu no ar para saltar uma cena viciosa e salas que não poderia ser passada de outra forma. Eu vi uma miríade de outros seres como ela, e isso pegando pessoas, e todos eles se moviam em uma direção. Éramos levados ao anfiteatro da Casa Faris. Centenas de nós. Milhares de nós. Ao nos aproximarmos do enorme edifício, que normalmente acomodaria confortavelmente mais de 500 mil cidadãos, novamente, isso, decolou. Pousou nas paredes, suas unhas finas, mas alongadas como facas cortando o lado do edifício e permitindo que ela se agarrasse. Ela se lançou para cima da parede comigo a reboque. Ela segurava meu pé, me balançando no ar sempre que desejava se mover mais rápido e saltava para cima, apenas para pegar minha perna novamente na queda descendente. O impacto físico era menor comparado ao abalo do meu mundo e da minha mente. Quando isso ocorria, eu gritava de dor, mas só após um forte rugido de alegria. A sensação de ser lançado assim, nas luzes deslizantes, os gritos e grunhidos de prazer e dor, não consigo explicar. Apesar de estar em mortal medo da minha vida, do meu mundo, da minha própria alma. Quando fui erguido, meu corpo e cérebro reagiram com euforia, mesmo enquanto meu espírito gritava. Nós ultrapassamos o topo do anfiteatro apenas para ela me jogar mais uma vez desta vez.
Ela me pegou com uma gentileza quase amorosa, como se me segurasse como uma criança em seus braços, e então fez um som suave para mim, olhando em seus olhos completamente negros, sua mão acariciando meu rosto e afastando o cabelo dos meus olhos. Parecia maternal e gentil. Ela sorriu um sorriso sedutor que iluminou todo o seu rosto. Naquele momento, senti que a amava, mas o pensamento... Agora faz minha garganta subir, meu estômago se revolta com o simples pensamento. Tão alienígena, tão corrupto, mas naquele momento me senti sob sua proteção e grato por isso. Mas não durou. Seu rosto voltou a uma máscara de terror e raiva, enquanto ela me jogava em uma cadeira e colocava a mão na minha cabeça, suas garras circulando completamente meu crânio. Ela então virou minha cabeça, me forçando a olhar para o centro do teatro. Meus olhos se fixaram no espetáculo que estava ocorrendo tão abaixo de mim, mas tão claro apesar do sal de cores e imagens. Eu estava fascinado. Nem percebi quando a mão dela, com garras, foi removida da minha cabeça e fui deixado lá como um fantoche. Eu não conseguia me mover. Eu não conseguia desviar o olhar. Eu não conseguia escapar. Eu nem mesmo conseguia piscar. Minha mente gritava. Meu corpo ansiava fechar as pálpebras que me impediriam de ver o que ocorria abaixo, mas era incapaz. Dias se passaram. Senti meus olhos secarem e a dor do choro constante me fez sentir como se fosse desidratar antes que tudo acabasse. Tão intensa foi a experiência, mas eu observei por dias. Os atos de devassidão, de degradação que fui forçado a suportar, em pontos eu estava excitado aos níveis excruciantes, apenas desejando estar envolvido da maneira mais simples e pequena, desejando tanto estar no centro do desastre que estava acontecendo, mas em outros eu estava repelido, como nunca antes havia sido repelido. Por dentro eu estava gritando. Simplesmente não era possível suportar essa cena e manter a sanidade. Era demais. Indescritível demais, simplesmente demais. Os milhares, ou até centenas de milhares, que se consumiram nestes eventos distorcidos, eu nem conseguia contar. Mas foi então que mudou, quando minha mente não apenas desejava que isso continuasse em vez de parar, mas mais do que isso, quando minha mente estava torcendo e desejando que atividades cada vez mais extremas ocorressem, quando eu estava ativamente desejando que isso nunca acabasse e que se tornasse cada vez mais sombrio e sombrio. Foi então que mudou. De alguma forma eu acreditava que os atos que eu via estavam todos levando a este ponto. Era como se o ódio, a dor, o prazer e a luxúria que se desenrolavam diante de mim de alguma forma estivessem alimentando algo para a performance chegar a um clímax. Após este ponto, uma grande coisa chegou, um ser. Uma fenda no espaço como as outras que eu tinha testemunhado antes, mas de uma escala muito maior, rasgou-se para existir. Do centro desta fenda no espaço, com cores e sons ainda mais intensos do que aqueles a que já havia sido submetido, algo parecia forçar seu caminho para a existência. Como um nascimento. Havia uma curvatura da luz, como se o mundo real estivesse de alguma forma tentando resistir e impedir essa coisa de passar. Porém, a realidade não venceu esta batalha. À medida que a luz se expandia e, eventualmente, um estalo sugador ecoava pelo anfiteatro, seguido imediatamente por um caos de gritos, algo tomou forma. Começou como um gás, um fantasma a princípio, mas o gás, a energia, preencheu uma forma, um formato que se tornou colossal em tamanho e solidez, brilhante com luz e poder. Todo o cheiro no anfiteatro também mudou. De ácido para sufocante, demasiado prazeroso, demasiado intenso, como se a enorme coisa exalasse algum narcótico aéreo, mas não havia nada natural nisso tudo. Eu tinha certeza que ele havia chegado. De alguma forma, eu sabia que era o mestre deles. Eles sendo as coisas que capturaram e violaram nosso mundo, e todo ser vivo nele era o senhor deles. O grito ressoou em cada cadeira, cada olho brilhante e observador imóvel, como uma estátua. Mas quando o grito terminou sua primeira rotação, pois haveria muitas mais a nos atingir como ondas, tudo mudou novamente. Houve uma explosão de luz, 5 para ser preciso, mas elas não eram cegantes e não eram de múltiplas tonalidades. Era luz branca. Era pura. E lá estavam eles, de pé, nos pontos cardeais, ao redor daquela grande coisa maligna.
As figuras usavam armaduras prateadas que refletiam somente luz branca e pura, não a miríade de tons e cores ao seu redor. O ser no centro, convocado para esta realidade, reagiu com um rugido maligno de fúria. Assim a batalha começou. Não que eu pudesse descrevê-lo ou explicá-lo. Os 5 guerreiros vestiam a armadura dos marines espaciais Astartes, mas não se assemelhavam às representações dos vídeos. Eles empunhavam armas que brilhavam e crepitavam como se vivas, cada uma reluzindo como um farol na tempestade. Era como assistir a cavaleiros heróicos com sóis sólidos em suas mãos, forjados nas formas de espadas e gládios. Raios de poder ondulavam e batiam em cascas invisíveis, semelhantes a ovos ao redor dos fuzileiros. Eles eram como contos do imperador. Seu espírito estava fragmentado, como se pedaços dele estivessem em armaduras, lutando suas próprias batalhas. A luz que emanava deles resistia contra as cores da entidade maligna. Eu não conseguia desviar o olhar. Mal conseguia ver, pela visão periférica, que outras luzes surgiram ao redor do teatro e moviam-se entre nós, os espectadores, a multidão involuntária de testemunhas, a congregação nesta igreja vil. Eu mal percebi quando eles se moveram como o vento, retalhando as mulheres caranguejo enquanto avançavam. Senti o respingo de sangue atingir minhas costas enquanto uma briga acontecia atrás de mim. Pedaços de coisas femininas foram jogados no ar e caíram ao meu redor, enquanto os guerreiros da luz massacravam. Isso ocorria por todo o anfiteatro, mas eu não conseguia desviar o olhar do centro do espetáculo à minha frente. O ser investiu repetidamente contra os cavaleiros brilhantes. Ele se lançava contra um para se voltar contra outro, sempre se movendo e sempre tentando escapar das cerca de 5 pontos que os fuzileiros navais formavam ao seu redor. Conforme ele se movia e atacava, eles bloqueavam ou recuavam em resposta. Nunca antes eu estive tão absorto, observando tão diligentemente algo, mas vendo tão pouco. Seus movimentos velozes lembravam uma dança, mas o dançarino central não conseguia se libertar de seu apoio. Finalmente todos os guerreiros brilhantes começaram a entoar um canto que me sinto feliz em ouvir, mas não o conhecia. Nunca antes o ouvi, espero nunca mais ouvi-lo novamente. O canto aumentou em poder enquanto os guerreiros atacavam a fera em seu meio, nunca escorregando, nunca desviando sua atenção de seu prêmio por um nanosegundo. A presença dos cavaleiros parecia ferir o monstro. Ao se aproximar de qualquer um deles, sua pele e cabelo irrompiam em chamas, se recuperando quando se afastava dos cavaleiros brilhantes. Mas eventualmente eles se aproximaram de forma que ele não pudesse escapar ou evitar estar perto deles. Então ele queimou como se alguém tivesse o banhado em Prometium. Seus gritos de raiva e sofrimento dilaceraram meu coração. A enorme coisa em chamas, incapaz de escapar, enfrentava um canto ensurdecedor que ecoava por todo o anfiteatro, em sincronia com o grito que havia provocado a besta. Então, um dos cavaleiros avançou e enfrentou-o sozinho. Seus movimentos eram rápidos demais para eu ver ou acompanhar, mas tudo terminou em silêncio quando as figuras pareceram parar de repente. O cavaleiro permaneceu imóvel. A fera parou e então sua cabeça tombou para frente, se separando do corpo. Quando seu crânio atingiu o chão, tudo acabou. O toque de sua cabeça decepada no chão, e tudo desapareceu, como se nunca houvesse ocorrido. As luzes voltaram ao normal, o céu ficou azul, as paredes brancas, as areias um amarelo opaco, onde não estavam encharcadas com o marrom do sangue seco e excreções. Era quase monótono, e como um só nós, os Martinez mantidos em cativeiro, fomos libertados. Vi muitos moverem os olhos lentamente de um lado para o outro. Poucos se moveram a princípio, como se mover quebrasse o encanto e o horror recomeçasse. Mas, como uma represa rompendo, o lamento logo começou. Um lamento agudo que vinha do fundo do coração, entranhas de todos ali. Lamentação e incredulidade surgiram como um tsunami. Por um instante, desejei que os guerreiros da luz não tivessem chegado. Então poderíamos continuar a acreditar que tudo isso era apenas um sonho, não tinha realmente acontecido. Mas a dura realidade era que tinha acontecido. Apesar de todas as coisas, femininas e outras, simplesmente desaparecerem sem deixar rasto. E todos nós sabíamos que isso poderia acontecer novamente. Esta revelação quebrou muitos ali.
E então aqueles que não choravam começaram a gaguejar e gritar profanidades. Para eles, o trabalho dos guerreiros de prata prosseguiu. Enquanto eles se moviam entre a multidão, executando aqueles claramente quebrados por tudo isso, foi feito rapidamente. Foi feito de maneira limpa. O próximo dia foi um borrão. Todos no anfiteatro foram conduzidos para transportes e áreas de espera. Os céus estavam em chamas e em alvoroço. Com a passagem de mais e mais transportes, de onde todos eles vieram, ninguém poderia dizer, mas sua intenção era simples. Todos que sobreviveram a este evento seriam reunidos. Não sabíamos por que naquela época, mas logo nos foi revelado que, para a proteção de nossas almas, poderíamos ser purificados. Poderíamos ser purificados pelos guerreiros da luz. Eles queimariam a memória de nós, mas também expurgariam o mal deixado adormecido em nós, apenas por testemunhá-lo. Poderíamos ser limpos novamente. Então eu fico na fila e desesperadamente mantenho meus olhos abertos, fixados na pessoa à minha frente. Não quero fechar os olhos. Não quero ver aquelas coisas de novo. Imperatriz Mercy, por que essa mentira não se move mais rápido? Bem-vindo, gentil ouvinte. Sou Balder Mort e vou apresentar as facções e forças do universo Warhammer 40.000. Hoje à noite investigaremos os princípios básicos de uma das forças mais secretas, poderosas e fundamentalmente importantes ao comando do Imperador. Hoje à noite discutimos os Cavaleiros Cinzentos. Mas eles serão descartados como algo do passado? Pois toda a premissa pela qual eles operam, que as forças do caos devem ser escondidas da população geral do Império, está em risco. O quê? A abertura do Cicatrix Maledictum, a enorme fenda através do tempo e do espaço que abrange toda a galáxia, do olho do terror até os marcadores mais distantes da fronteira oriental. Pois desta fenda, pobre demência, decadência, depravação e morte, todos os atributos dos 4 principais poderes do caos. Os deuses sombrios, do Warp. Esta grande fenda no espaço foi aberta pela queda de Cadia e a culminação da maldita 13ª Cruzada Negra de Abaddon, o Despojador, e dela vêm todas as lesões do Warp. O próprio inferno agora perambula pelas terras, e o destino do Império pende por um fio. Existem poucos nos exércitos da humanidade que podem resistir a tamanha malevolência e poder. É o papel dos Cavaleiros Cinzentos enfrentar tais horrores lâmina a lâmina para banir ou destruí-los completamente. De todas as forças do Imperador, apenas esses homens podem resistir às forças do caos e esperam contê-las e esmagá-las. Apenas eles. Pois eles são diferentes de seus irmãos Astartes, seus irmãos Space Marines, de maneiras que são heresia até mesmo conhecer ou discutir. Poucos conhecem os Grey Knights, sendo honrados e raros. Pois ao conhecer os Grey Knights, deve-se também estar ciente daquilo que eles nasceram e foram criados para combater, as forças da corrupção. Uma pessoa rara de fato. Mas vamos começar por completo. Vamos voltar ao início deste corpo augusto de guerreiros conhecidos como os Cavaleiros Cinzentos. Vamos falar de sua própria gênese. Mas, por favor, lembrem-se de que isso é apenas uma introdução. Mais será abordado no futuro, quando pudermos nos aprofundar nas nuances que devem ser ignoradas hoje. Para citar Et Templars Mysteria Ox Ordo Malleus Louve, o Imperador por seu sacrifício, pois ele suporta, assim também faremos. Nós, caçadores de demônios, nos esforçaremos eternamente em seu nome. Nós, a Ordem do Martelo, mergulharemos nas sombras escuras. Buscaremos os corrompidos, perseguiremos o mal mais vil. Somos nós que ficamos de guarda, nossa vigília eterna não falhará, pois somos o Ordo Malleus. Nós, cavaleiros gays, somos os martelos, matamos a escuridão sem medo. Fomos fundados em grande mistério, capítulo 666. Mesmo ocultos em Titã, nossa visão alcança toda a galáxia. Nenhum diabo escapará do nosso olhar, nenhum demônio evitará seu destino. Seremos os guardiões imortais, detentores de todos os segredos. Somos os guardiões da humanidade. Cautela e sigilo são nosso código, vigilância e paciência são nosso caminho. Ocultos do caos, atacamos sem alerta ou temor. Mesmo nas sombras, nossos corações permanecem iluminados.
Nenhuma traição tocará nossas almas, nem o orgulho manchará nossos pensamentos. Seremos puros entre a impureza. Seremos inocentes entre a culpa. Somos os salvadores ocultos do Império. Estamos espalhados pelos céus. Nossa vigília é incansável e incessante. O Imperador guiará nossas almas, como nós guiamos as dos outros. Nossa vontade será nossas armas. Nossa fé será nossa armadura. Nossas mentes serão fortalezas seguras. Nenhuma tentação enfraquecerá a nossa determinação. Embora inúmeros perigos ocultos nos esperem, nossas lâminas estarão sempre prontas, pois somos a vingança do Imperador. Somos mestres de todas as armas. Não existe defesa contra nossa ira, pois lutaremos contra o inimigo com um égide para nos proteger. No derramamento de sangue salvaremos a humanidade. A morte será nosso credo eterno. Guerra eterna será nosso destino. Seremos imersos na batalha. Seremos incansáveis no ódio, pois ansiaremos pela guerra santa, pois somos espadas da justiça. Quando todos fugirem em pânico, permaneceremos fortes e firmes. A covardia nos é completamente estranha. Nossa coragem vem do Imperador. Firmes e resolutos diante de todos os inimigos, buscaremos a vitória com sangue. Com firmeza e certeza, caçamos aqueles que ousam se opor à nossa ira. A morte nos assombra de maneiras grotescas e desumanas. Nós somos os portadores da esperança. Batalhas sangrentas sem fim constantemente nos aguardam. A redenção é a recompensa por nossa vigilância. Quando a possessão mostra sua cabeça indizível, a nossa é a lâmina que desce. Quando horrores imperiais invadem nosso reino, nosso exorcismo os repelirá. Não há horror gerado pelo caos que possa resistir à nossa ira indomável. Com coragem inabalável prevaleceremos. Nenhuma magia arcana nos vencerá. Nós somos os portadores da vitória. Nenhuma corrupção manchará nossa galáxia. Nenhum demônio imaterial será poupado. Nenhum espírito malévolo nos oporá. Nada criado pelo pecado sobreviverá. Nenhum ato impuro ficará impune. Todos os atos blasfemos serão espiados. Nada escapa do desgoverno. Todos são banidos para o vazio. Nada escapará do nosso fogo purificador. Nem demônio ou cria o renegado, pois somos a lâmina divina da humanidade. Bênçãos celestiais são concedidas a nós. O Warp é nosso para domar. Embora a feitiçaria esteja contra nós, nenhuma bruxaria trará nosso fim. Embora feitiço ou encantamento nos bloqueie, o Imperador nos verá vitoriosos. Nenhum feitiço pode superar nossa determinação. Nossa determinação é forte como aço. Sigilos e guardiões nos protegem. Orações servirão como nosso guia, pois somos os escolhidos do Imperador. Há muita escuridão nos esperando ainda assim. O Imperador ilumina nosso caminho, a falsidade nos rodeia a cada passo ainda assim. Nenhum traidor nos confundirá. Nenhuma trapaça desprezível nos frustrará, nenhuma condenação nos rebaixará. Não há paz para nós, por uma eternidade serviremos, nos esforçaremos, embora meros mortais, a seu serviço eterno, será nosso verdadeiro dever. Et imperator invocato, diabolus demonica exorcismo. O Cântico da Absolvição dos Cavaleiros Cinzentos, conhecido como as 666 Palavras Secretas. Fim da citação. Então, quem são os Cavaleiros Cinzentos? O que eles fizeram e como surgiram? Os Cavaleiros Cinzentos estão entre os seres mais raros do universo Warhammer, pois até mesmo os Custódes são 10.000 em número. Este capítulo adere aos limites aplicados a todos os Astartes pelo Codex Astartes, apesar de não ter nenhuma relação com eles. Mas tecnicamente eles ainda são Astartes. Marines espaciais. Digo tecnicamente por um bom motivo, pois eles são extremamente diferentes de seus irmãos marines espaciais. Isso vem não apenas de seu papel, seu treinamento, as habilidades que eles possuem, seu equipamento, mas também do próprio sangue que corre em suas veias, dos próprios órgãos implantados que transformaram humanos mortais em algo mais, muito mais. Cada um dos marines espaciais, o Adeptus Astartes, tem uma coisa em comum. Uma coisa que os unifica. Eles são filhos do Imperador.
No entanto, é mais preciso chamá-los de netos do imperador, pois seus filhos eram seus primarcas. 20 primarcas para 20 lesões. 21 se você incluir os gêmeos que eram ou são os líderes da lesão alfa. Cada marine espacial tem partes retiradas do DNA de seu primarca. Órgãos extras cultivados do estoque genético do primarca e implantados no humano. Portanto, todos os marines são genenetos do imperador. Mas isso não se aplica aos Cavaleiros Cinzentos, pois os Cavaleiros Cinzentos têm órgãos implantados neles como qualquer outro marine. São submetidos a teste após teste, ainda mais do que qualquer outro marine. Mas a origem de sua semente genética não é um primarca. Os Cavaleiros Cinzentos diferem de seus irmãos devido a um simples fato, tornando-os incomparáveis. Uma enorme diferença. A semente genética dos Cavaleiros Cinzentos vem diretamente do próprio imperador. O sangue que corre em suas veias, os órgãos dentro de seus corpos, os poderes concedidos a eles, todos vêm diretamente do Deus Imperador da humanidade. Eles são seres de uma ordem diferente. As diferenças entre um Cavaleiro Cinzento e um Astartes padrão, se é que existe tal coisa, são enormes. Os Cavaleiros Cinzentos são psíquicos incrivelmente poderosos, todos eles sem exceção. O Genicide do Imperador concedeu-lhes habilidades que seriam a inveja até mesmo de um antigo e formidável bibliotecário. Contudo, um Cavaleiro Cinzento supera em puro poder tanto quanto uma estrela ofusca uma vela. Mais do que isso, os Cavaleiros Cinzentos assumiram parte da pureza e da vontade de seu pai genético, o mestre da humanidade. Assim, de todos os grupos, legiões ou capítulos dos Space Marines, apenas os Cavaleiros Cinzentos podem afirmar que nunca, nem uma única vez, algum membro desta ordem sucumbiu ao caos ou à corrupção. Em 10.000 longos anos de guerra, de tentação, de confronto, encarando de olhos arregalados o próprio abismo, nenhum desses guerreiros, sequer por um segundo, se quebrou ou se curvou. Nenhum deles jamais renegou seus juramentos, nem sua lealdade ao trono. Mas por que esse único capítulo, esse único grupo de candidatos ao status de marine espacial foi agraciado com tal legado? Por que eles vieram à existência? Para isso, como em grande parte do cenário atual, devemos voltar totalmente ao tempo da heresia de Horus, o amanhecer do Império. Horus Lupercal, o filho mais favorecido do imperador, entrou em rebelião aberta e corrompeu metade de seus irmãos para a sua causa. Ele era, claro, apenas um fantoche. Aqueles que puxavam as cordas eram os poderes corruptores, os 4 principais deuses do caos: Khorne, Nurgle, Tzeentch e Slaanesh. Com seu imperador, seu império em chamas, e seu filho vindo bater nos próprios portões do sagrado palácio na Terra, o imperador foi forçado a tomar uma atitude. Ele sabia que o resultado da batalha à sua frente era grave, e muito provavelmente não seria capaz de liderar e guiar a humanidade depois disso. E quando um psíquico com esse poder tem um pressentimento, geralmente eles estão certos. O imperador, portanto, deu uma poderosa missão ao seu aliado mais antigo e próximo, seu único confidente em toda a sua vida: Malcador, o Sigilita. O homem que sempre seria visto como a mão esquerda do imperador. Presumindo sua vitória e de seus filhos leais, o imperador encarregou Malcador de encontrar indivíduos que pudessem formar o núcleo de uma nova força, uma nova ordem. Uma ordem dedicada a procurar e erradicar as forças do caos, onde quer que elas possam surgir, quem quer que elas possam possuir. Malcador foi encarregado de encontrar homens de habilidade suprema, determinação e integridade. As mais raras joias em meio ao caos, como é dito. Malcador deveria encontrar humanos e marines espaciais que atendessem a este critério. Eles precisariam ser fanaticamente leais. Precisariam ter autoestima e força para nunca serem tentados a seguir o caminho da escuridão, independente da situação. Eles precisariam ser tão imunes aos poderes do caos quanto possível em um ser humano. Cada um deveria ser literalmente 1 em 1 bilhão. Malcador, o Sigilita, foi encarregado desta tarefa por ser o assistente mais sábio e capaz do imperador, além de ser o psíquico mais talentoso da história, superado apenas pelo próprio imperador da humanidade.
Malcador poderia ser confiável para ser discreto, poderia ser confiável para ser incansável e poderia ser confiável para nunca sucumbir aos muitos mundos dos deuses sombrios. Ele podia ler mentes e corações, julgando não apenas a aparência externa, mas o valor e potencial internos de qualquer pessoa que encontrasse. E assim ele partiu de Holy Terror, o berço da humanidade e o mundo do trono do Império do Homem. Ele procurou e escaneou, encontrou e descartou muitos, mas eventualmente retornou para casa, para a terra, para o terror, com seus poucos escolhidos. Malcador apresentou sua dúzia de homens escolhidos a dedo ao imperador. O imperador sabia que as escolhas haviam sido boas, e o caráter e habilidade desses 12 homens eram incomparáveis. Em uma época de lendas, eles eram heróis. Os nomes de Garrow, Janus e Loken já ressoavam com glória naquela época. 4 eram homens mortais, 8 eram Astartes. Os 4 homens foram incumbidos de criar a Santa Inquisição. Eles seriam mentes inquisitivas, mas feitos de adamantium. Eles continuariam a criar a estrutura base da Inquisição. A Inquisição é composta por humanos fanaticamente puros e motivados que buscam e confrontam todas as formas de heresia e mal que ameacem o império da humanidade. Mais detalhes serão fornecidos em uma entrada futura. Existem 3 ramos distintos. O Ordo Xenos, que caça e confronta a influência e o poder de todos os alienígenas que sistematicamente e continuamente atacam o Império, dia após dia. O Ordo Heréticos, a ala da Inquisição, que tenta manter a pureza da Santa Eclesiárquia e a mensagem de fé entre as estrelas. Eles caçam e aniquilam tudo o que é impuro e que pode tentar a humanidade à heresia. Mas o último, e talvez o mais importante, pelo menos para o propósito deste contexto, o Ordo Maleus. O Ordo Maleus, os estados recrutaram, treinaram, equiparam e sancionaram inquisidores que caçam o fedor e a influência demoníacos. Onde quer que haja uma reunião de demônios, cultistas ou seus servos, o Ordo Maleus não está muito atrás. Mas o que geralmente acontece é muito simples. Embora os inquisidores sejam treinados para estar nos sonhos mais selvagens da maioria das pessoas e equipados com o melhor que a humanidade pode oferecer, eles ainda são humanos, independentemente de serem psíquicos ou não. Muitas vezes, os poderes do caos são tão fortes, seus príncipes demônios e poderosos servos podem simplesmente rachar o crânio de um inquisidor, apenas olhando para eles com força. Podem transformar o ar em fogo e a água no corpo de alguém em névoa. Podem arrancar a pele de um humano apenas com um movimento de dedo. Nessas situações, contra tais adversários, mesmo os poderosos inquisidores com todas as suas proteções, equipamentos, bênçãos e amarrações, tudo isso não é suficiente. Nessas situações, onde uma ameaça verdadeiramente terrível ao Império em geral foi detectada, somente então os Cavaleiros Cinzentos serão chamados. Os Cavaleiros Cinzentos estão diretamente ligados à Ordem Maleus, a Câmara Militante, embora um inquisidor tolo pensaria que poderia ordenar os Cavaleiros. A presença deles é requerida. Se eles chegam ou não, é totalmente com eles. Foi assim que se formou a Inquisição. O resultado de uma grande busca de Malcador, o Sigilite, para encontrar os mais brilhantes e melhores da humanidade. Mas e os Cavaleiros Cinzentos? Após a apresentação da dúzia ao imperador, os mortais formaram a Inquisição, enquanto os 8 marines espaciais escolhidos, que passaram pelos testes mais rigorosos de todos os tempos, foram para a lua de Titã. Malcador, o Sigilita, era tão poderoso, sutil e habilidoso em sua arte, que dedicou todo o seu esforço para ocultar a lua de olhos curiosos. Titã não existia nas mentes daqueles que tentavam pensar nela ou localizá-la em um mapa. Seus olhos passariam por ela se estivessem em um telescópio, ou mesmo olhando pela janela de uma embarcação que a passasse. Titã estava tão bem escondida que poderia muito bem não ter existido. Os 8 marines espaciais descobriram que um mosteiro de tamanho, qualidade e defesas superiores havia sido construído para eles. Malcador fez o que pôde no tempo que lhe restava, deixando um dos guerreiros, Janus, como chefe da nova ordem. Quando seu tempo acabou e sua presença foi necessária na Terra, enquanto a frota traidora rompia as defesas cuidadosamente posicionadas por Rogoldorn, ele partiu.
Mas quando Malcador deixou a Lua, ele ativou uma grande invocação, um feitiço de tamanho, poder, complexidade e sutileza incomparáveis. Dessa forma, a Lua inteira foi transportada para um subbolso do Warp. Simplesmente deixou de existir. Presas no Warp, as pessoas estavam cercadas por campos de Geller e pilhas de feitiços interligados estabelecidos por Malcador, sobre os quais falarei futuramente. Assim, eles se livraram da ameaça de Horus, suas frotas e guerreiros. Além disso, o tempo flui de forma diferente no Warp. Quando a lua de Titan finalmente reapareceu no espaço real, foi anos depois da heresia de Ahura e da purgação ter ocorrido. Mas esses anos no mundo real equivaleram a décadas de guerra para os habitantes de Titan. Eles usaram seu tempo sabiamente. Ao sair do isolamento, o novo capítulo dos Fuzileiros já era experiente. Eles aprimoraram suas técnicas e métodos. Eles se prepararam. Assim, os Cavaleiros Cinzentos foram totalmente formados e introduzidos como parte da segunda fundação, quando as legiões de Space Marines foram divididas em capítulos. Assim, eles ganharam um número para esse capítulo, 666. Os Cavaleiros Cinzentos são o capítulo 666 dos Space Marines. Apesar de usarem a armadura de poder dos Space Marines e serem pós-humanos de origem similar, o Cavaleiro Cinzento não é um Astartes comum com brilho extra. Os Cavaleiros Cinzentos são os psíquicos mais poderosos conhecidos pelo Império. O gene semente do Imperador não só os dota, mas também os torna especialmente perigosos para demônios. Alguns deles, os mais puros, os mais poderosos, são tais receptáculos da luz do Imperador que sua mera presença na proximidade de um demônio fará a entidade queimar e se contorcer em angústia. Se isso for mantido, eles são esmagados da realidade pela mera bondade do Santo Cavaleiro. Não entrarei em detalhes sobre todo o seu equipamento de guerra agora, pois é muito interessante e importante para ser ignorado, mas darei uma ideia de sua magnificência. Os Cavaleiros Cinzentos empunham armas originárias da Era Obscura da tecnologia. Suas armas são tão poderosas, tanto à distância quanto em combate corpo a corpo, que poucos demônios conseguem resistir a eles. Suas armas de fogo são conhecidas como pistolas com silenciador. Eles ativam psiquicamente as conchas do Bolter, o silenciador, de modo que a concha perfurante de armadura que explode também é infundida com poder psíquico sagrado. Assim, eles também são inscritos com runas de poder que permitem que eles passem por escudos e armaduras nascidos do Warp, como se nem mesmo estivessem lá. As armas laminadas do Cavaleiro Cinza são da mais suprema qualidade, mas também inscritas com runa sobre runa, glifo sobre sigilo, empilhadas para se tornarem armas de terror para o demoníaco. Com tais armas, eles não só podem banir o escuro nunca nascido da realidade, como também às vezes podem matá-los diretamente, destruindo aquilo que se acreditava ser imortal e invulnerável. Mas estas são apenas algumas das armas em seu arsenal, um arsenal que é a inveja das outras alas dos Astartes. Se eles já foram permitidos a até mesmo lembrar do seu uso, pois os Cavaleiros Cinzentos também são a única força humana que permite ativamente o uso de artefatos, armas e proteções alienígenas ou xenos, pois os Cavaleiros Cinzentos são tão puros de ação e propósito que se sente que as pequenas atrações dos xenos não são nada. Comparado a isso, os Cavaleiros são treinados para suportar e resistir. Portanto, os Cavaleiros Cinzentos podem manejar armas com uma clara ascendência em artesanato élfico ou outro. No final do dia, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Apenas nesta arena, de todas as coisas que ocorrem na vastidão da galáxia. Apenas em relação ao demoníaco e corrupto, todas as outras políticas e práticas são ignoradas ou substituídas, e apenas para os Cavaleiros Cinzentos. Mas isso é como deveria ser, pois nenhuma outra força deve enfrentar o que os Cavaleiros Cinzentos ativamente caçam. Nenhuma outra pode ser chamada para tal perigo e ter um custo tão alto atribuído ao seu sucesso ou fracasso. Pois se uma força de Cavaleiros Cinzentos surgir e não for vitoriosa, isso poderia levar a vastas extensões da galáxia, caindo sob a influência dos poderes sombrios do caos. Os Cavaleiros Cinzentos não devem apenas ter uma taxa de sucesso excepcional. Eles devem ter sucesso em todas as vezes. Fazer o contrário seria catastrófico, não apenas para eles, seus irmãos humanos locais, mas na maioria das vezes para o próprio tecido da realidade.
pois ninguém sabe agora se o Kikotrix Maledictum é o fim da contaminação do caos, ou se é apenas a primeira etapa na fusão total dos dois novamente, o Materium e o Materium, o mundo real e o Warp. Pois eles nem sempre foram separados como são agora, mas se o reino do Warp vazar para a realidade e cobrir tudo, então não haveria nada além de uma eternidade de dor e sofrimento para cada último organismo no mundo real, do Imperador até o Plâncton. Nada estaria seguro e nada estaria livre. Daí vem o fato de que os Cavaleiros Cinzentos tentaram impedir, se não erradicar, a influência dos deuses sombrios do Warp durante todos os anos do Império. Eles confrontam os senhores da guerra e os campeões dos poderes sombrios e os banem. Mas isso não é tudo. Isso é frequentemente apenas o começo do trabalho deles em um mundo que foi infectado e infestado pelo caos. O ponto principal da heresia de Horus é que muitos afirmarão que o Imperador não informou seu povo, nem mesmo seus filhos, sobre a existência do Warp e seus habitantes sombrios. Ele deixou seus filhos acreditarem que todos os Spawn do caos eram mais provavelmente carregados negativamente e flora ou fauna muito agressivas, e não tinham propósito e nenhuma motivação além de destruir. Isso provou ser um erro fundamental, dizem alguns, mas é a atividade da tentação que é a maior ameaça do caos e seus mestres sombrios, pois o poder do Warp nunca é direto e nunca é flagrante, nunca. Quando você vê isso, sabe que há algo mais importante acontecendo em outro lugar. É assim que funciona. Os deuses sombrios sempre atacarão quando alguém está fraco, ou assustado, ou derrotado. Sempre tentarão não quando alguém está feliz e seguro, mas quando estão em necessidade. Infelizmente, com a galáxia como está, com xenos e mutantes, hereges e traidores, atrás de toda nebulosa, escondidos sob cada ruína, espreitando na sombra de cada estrela aparentemente morta. Não faltam pessoas que clamarão ao Imperador em sua necessidade. Mas, se ele não responder, se ele não destruir imediatamente os inimigos sitiados bem, o que aconteceria se a humanidade em geral soubesse que existem forças obscuras que poderiam conceder-lhes desejos, poderiam prometer uma vida de abundância, poderiam derrubar os inimigos? Não seria a tentação demais? Pois não tenho dúvidas de que às vezes pode levar apenas uma pessoa para quebrar. Quando suas orações e súplicas por ajuda estão no auge, é quando estão mais desesperados. Às vezes eles são respondidos, às vezes essas formas são rasgadas no espaço. E até mesmo um pequeno pedaço de malevolência pode se infiltrar no mundo real. Um pedaço que pode crescer, manipular e guiar. Assediar e encorajar até que haja milhões de adoradores e devotos. Todos então abertos a abrir fendas maiores e maiores, para que elementos maiores e mais poderosos do Warp possam atravessar. Daí é que um floco de neve pode se tornar uma bola de neve e depois uma avalanche. Às vezes, só é preciso um para quebrar. Assim, considera-se que a ignorância é de fato uma bênção. Mas também é a maior defesa contra as forças do caos, de um certo ponto de vista, pelo menos. Com esse conhecimento, as práticas dos Cavaleiros Cinzentos têm sido simples. Segui-lo. Se alguém se lembrasse das atividades dos Cavaleiros Cinzentos, poderia se lembrar do horror que enfrentaram. Então o círculo se completa, se qualquer parte dele ainda estiver no lugar. Mundos inteiros foram declarados exterminados e erradicados, ou forçados a embarcar em navios para serem transportados, apenas para terem seus corpos lançados ao espaço no momento mais vulnerável. Estes são casos extremos, mas muito frequentes. Essa prática levou os Cavaleiros Cinzentos a um confronto com os lobos espaciais, o Vulca Fenrica, após a Primeira Guerra de Armageddon. Os Cavaleiros queriam impedir a disseminação do conhecimento profano, então mandaram erradicar a população de Armageddon. Infelizmente, os lobos espaciais consideravam errado recompensar as almas corajosas que lutaram arduamente contra os poderes do caos, sendo simplesmente abatidas. Este evento específico eu vou cobrir em outro vídeo, mas serve para mostrar a diferença de perspectiva. Os lobos espaciais e outros Astartes têm o luxo de acreditar na honra e na santidade da vida, e o serviço ao Imperador merece reconhecimento e clemência. Infelizmente, os Cavaleiros Cinzentos têm uma visão diferente sobre isso.
Para eles, não há alívio, nem conforto a ser obtido desses conceitos. Eles sabem muito bem que boas intenções e esperanças sozinhas não os protegerão, nem a sua raça, dos estragos dos saqueadores. Eles devem pesar a sobrevivência da população de um planeta contra o sistema, o setor, o segmentum, o próprio império. Quando chega a hora, os Cavaleiros Cinzentos sabem que é tanto um jogo de números quanto qualquer outro. Apesar de como pode irritá-los e executar aqueles que resistiram contra a escuridão, o potencial para sobreviventes trazerem mais escuridão e permitirem brechas no espaço real é simplesmente muito alto. Eles frequentemente utilizavam a lavagem cerebral como ferramenta. Cada Cavaleiro Cinza é muito hábil em reverter a mente de qualquer humano e então simplesmente queimar o conhecimento e a memória dos eventos em questão. Isso pode levar tempo e muito esforço. Nem sempre é possível para eles apagar todas as pessoas. Podem ter que focar em realizar isso apenas em pessoal-chave, enquanto os demais são sistematicamente removidos da equação. Quando os Grey Knights lutam ao lado de seus irmãos Astartes, essa prática é adotada. Somente o mestre do capítulo tem permissão para conhecer os Grey Knights e lembrar dos eventos ocorridos. Mesmo assim, nem sempre é o caso. Se um capítulo é novo, não testado, ou sob qualquer dúvida, até mesmo o mestre do capítulo pode ter sua mente atormentada pelas memórias dos cavaleiros. Há muito mais para contar sobre esta poderosa ordem, os rituais que eles usam para discernir os nomes dos demônios, os 666 maiores demônios que estão listados em seu tomo, e a maneira como eles assumem missões para derrotar para se juntar a certos grupos dentro da ordem, os poderes de suas mentes e seu comando do imaterial, a teletransportação de um ponto para outro, uma façanha que só eles podem realizar, devido à necessidade de transitar pelo próprio Warp sem campos de Geller. Mas todas essas coisas terão que esperar até as próximas entradas, ou ficaríamos aqui a noite toda. Os Cavaleiros Cinzentos assemelham-se a adentrar uma obra de Crowley ou a torre de um feiticeiro medieval, pois transbordam de amuletos, runas, glifos, encantamentos e o uso de nomes verdadeiros e exorcismos. A guerra que eles travam é muito mais de vontade do que de matéria, mas todo confronto deve terminar com o uso de armas de guerra. Mas aqui é onde chegamos à conclusão da minha introdução. A pergunta que fiz no início: os Cavaleiros Cinzentos agora são obsoletos? A forma de agir e o objetivo de manter o Demonic em segredo agora são totalmente redundantes? Agora que o Cicatrix Maledictum está lá para todos verem, os Cavaleiros Cinzentos podem simplesmente pedir a toda a população do Império para simplesmente desviar o olhar. Nada para ver aqui. Duvidoso com o passar do tempo, conforme mais mundos são atacados pelo caos. Bandos de guerra e seres. Está se tornando cada vez menos provável que este gato em particular permaneça no saco proverbial. Adicione a isso os eventos recentes e o despertar psíquico. A humanidade está à beira de uma transformação em massa há milénios, talvez mais. O despertar psíquico já viu populações inteiras de mundos banhadas em caos e surgirem com habilidades psíquicas. Populações inteiras. Isso é milhões e bilhões de vidas, e cada uma delas é uma potencial via expressa do Warp para a realidade. Os Cavaleiros Cinzentos, como existem agora, podem se tornar coisa do passado. A guerra deles contra as forças do mal passou de um conflito de fronteira, longe dos olhos curiosos da mídia, e agora foi forçada ao centro do palco. O ataque em massa a ultramar, a invasão da própria Terra Santa, além das infinitas predações de bandos de guerra e legiões surgindo do Warp, do Cicatrix Maledictum, significa que os velhos métodos podem ter que se tornar coisa do passado. Os Cavaleiros Cinzentos perderam sua guerra. A galáxia como um todo agora pode ver a influência do mal, do caos. Para os Cavaleiros Cinzentos permanecerem como estão, seria dogmaticamente trancar a porta do celeiro quando todo o rebanho já se espalhou pela galáxia. Assim, os Cavaleiros Cinzentos têm poucas opções. Eles se declaram fracassados e fecham as portas. Eles desistem de sua missão de proteger o Império e toda a raça humana? Ou eles evoluem? Com a escalada da ameaça e a necessidade de enfrentá-la, e o potencial para todos os marines espaciais se tornarem poderosos psíquicos com o despertar psíquico.
Talvez o tempo dos Cavaleiros Cinzentos, sendo uma ordem de apenas 1000 homens, tenha chegado ao fim. Eu tenho sido Baldemort, seu fiel servo. Se gostou da minha introdução aos Cavaleiros Cinzentos, por favor, curta e se inscreva. Se fizer isso, por favor, pressione o botão de alerta. Não quero que você perca. Se você é um ouvinte gentil regular, considere também nos apoiar no Patreon. Agora, não importa o que você faça hoje, tente arranjar tempo para se divertir. Até logo.